Esses três movimentos têm muito, ou talvez o central, que a gente precisa compreender sobre os sets. Um movimento que pode fazer profunda diferença. Um movimento de recolhimento para um silêncio de atenção gentil que vai ficando tão fundo, tão fundo, tão fundo, tão fundo, que o teu coração então pode entrar em paz. E se houverem lágrimas, elas podem ser choradas. E se não houverem, se houverem êxtase, alegria, silêncio de dentro para fora, o espaço que se encontra eu não consigo colocar um nome neste momento do tempo. Para nós que temos este raio como o centro da nossa alma, é um espaço profundamente sagrado. E tão pouco possibilitado no dia a dia. E sem esse estado interno, silêncio, os movimentos são extremamente cansativos, desordenados e até mesmo desesperadores, mesmo que encontremos formas de transformar o desespero em movimento. Mas só nesse silêncio profundo é que você realmente volta para você. E essa é a verdadeira natureza desse raio. Quando o silêncio se encontra com um êxtase, uma alegria, que é como se o silêncio da montanha estivesse abrindo o coração de dentro para fora e entra em êxtase silencioso. E nesse ponto, somente nesse grau de equilíbrio, o movimento para o ponto 1 pode abrir uma série de coisas. Entre elas, neste estado de silêncio e foco, o que eu encontro no caminho é uma estrada tão clara, uma única estrada, tão clara, e conforme os meus pés vão pisando nela, concretamente, caminhando, eu vou também fazendo um compromisso profundo com essa estrada. Um compromisso que, quando é tocado neste nível, traz a nós algo que é maior do que qualquer outra coisa. E não tem nada maior, mais belo do que esse compromisso tocado, atemporal. E ainda assim, recheado de silêncio e de alegria. E de risos e de músicas, de alegria. Não necessariamente daquelas alegrias que gritam por aí,
podendo eventualmente ser assim, mas daquelas alegrias que você vê no olho de alguém. Quando você olha para os olhos de alguém, sente que está brilhando de alegria, como os olhos de uma criança feliz. Nesse ponto, concretamente, de forma enraizada, esse triângulo se fecha, trazendo esta qualidade de existência. Para mim, a verdadeira definição do raio 7, nesta qualidade de existência. Sem este grau de silêncio e acolhimento gentil, a alegria pode ser uma forma de desespero, de depressão profunda. Com esta qualidade de atenção e de silêncio, pode ser um êxtase e uma bênção incríveis. O coração, ao tocar a sobriedade como nome original dado pelos primeiros professores, sobriedade tem a ver com a carta da temperança. Muitas vezes no tarô é a carta que vem para mim. Misturando a poção que, se passar da medida, estraga. Sobriedade é o coração em presença, experimentando o sentimento do agora, enquanto eu estou aqui agora. Se eu estou brincando com alguém, sentimentos estão sendo experimentados. Estou bebendo desse momento em profundidade. Ele é parado no tempo, ele não tem pressa de chegar no próximo momento. Ele está parado neste exato momento, sendo extasiado, experimentado, bebido como um vinho muito, muito pleno, que você experimenta e o tempo para e você saboreia. O coração em sobriedade, que é o contrário do coração em vício, experimenta na minha leitura, e eu adicionei essas palavras, gratidão pela existência profunda, uma gratidão em forma de êxtase, que muitas vezes
transborda em lágrimas. Presença no agora. A percepção mental desse compromisso profundo tocado agora é o que a gente poderia dar no nome do santo trabalho com T maiúsculo. E é sempre limitado definir ideias santas ou virtudes, mas ainda assim muitas vezes eu vejo esse aspecto como esse compromisso com uma estrada e com uma ação. E muitas vezes nós setes vamos fazer esse compromisso na forma mesmo de um trabalho com T minúsculo ou com o nosso trabalho alquímico real, compromissado todos os dias, sem desvios, completamente enraizado e compromissado. Muitas vezes, a santa obra, o santo plano, é uma vida na qual eu me dou conta de que eu estou recebendo da vida não necessariamente o que o meu pequeno eu gostaria. Às vezes eu não queria estar neste lugar, eu queria estar numa viagem, vivendo uma outra coisa, fazendo uma outra coisa, sentindo uma outra coisa. E esses são os pequenos planos. Mas existe um crescimento profundo entre, ao invés de sair daqui que a vida está apresentando para mim, seja aqui um sentimento desagradável, ou seja aqui um trabalho, uma ação, um lugar que não são os mais prazerosos. Ao não sair e permanecer, é muitas vezes onde o grande crescimento do sete acontece. É muitas vezes não recebendo aquilo que o seu pequeno eu gostaria para satisfazer os prazeres mais imediatos. Muitas vezes não receber é compreender que existe um plano e que aquilo que está se apresentando, sendo vivido neste momento, já é o plano. Ele não está numa outra lugar, numa mudança ou numa outra esquina. Isso já é o plano. E quando eu acordo para essa prática, se isso já é o plano, o que tem então agora? E toda uma percepção ampliada começa a acontecer sobre a natureza da vida. E dessas ideias que aparecem aqui embaixo, de que eu realmente tenho que conseguir aquela coisa que eu quero e tem que ser rápido e agora, e eu mereço ela, porque eu mereço o meu prazer. Senão eu não vou ter a plenitude, fugindo, portanto, da sobriedade e do entendimento que se é isto que se apresenta, isto faz parte de um plano além da compreensão e que minha prática deveria ser compreender que sair deste ponto para ir ali pode ser uma forma de ilusão, mas abraçar este ponto, este compromisso, este lugar, este sentimento, que talvez não fossem os desejados, tenham uma profundidade aonde encontra uma gratidão e uma sobriedade, quando praticadas, que são maiores do que as ilusões de prazeres mais efêmeros, que são vividos, mas se derretem rapidamente, conforme passam, dando a necessidade de um próximo, e de um próximo, e de um próximo. E é preciso
muito entendimento para fazer essa prática, pois para uma mente capaz de racionalizar, explicar, construir cenários à velocidade da luz, é muito fácil se auto-enganar. E ainda perguntar a si mesmo: peraí, será que eu estou me enganando? Sem se dar conta que aquele que vai responder é a própria mente que racionaliza, uma outra forma. E talvez eu não possa confiar nem mesmo nas respostas que eu me dou. E aí, mais uma vez, vai ser necessário um salto quântico no silêncio, na não dualidade, para compreender coisas que as minhas explicações só vão costurar e criar armadilhas bastante convincentes, cada vez mais sofisticadas. O coração em gula perde este preenchimento que a gente sentiu aqui no exato momento do agora, esse êxtase. E ao perder esse êxtase, por ter uma alma que literalmente pulsa isso no paraíso, esse coração fica tão triste, tão cinza, tão faminto desse êxtase, que ele começa a pulsar de fome, de sede desse momento. E ao pulsar de fome, ele sai desesperadamente procurando comer ou beber o que parece que irá lhe preencher novamente, sem se dar conta que, por mais refinado que seja aquilo que está sendo engolido, sem saborear, a gula engole sem mastigar. Ainda assim, os preenchimentos são transitórios, efêmeros e nunca profundos o suficiente. O medo de sentir essa dor ou esse medo insuportáveis, de tocar na dor da gula, o medo da infelicidade, da suposta perda da liberdade, sem se dar conta de que o significado atribuído para a liberdade é o significado de uma criança com pouco discernimento. Liberdade para uma criança é fazer o que eu quero na hora que eu quero, como se não houvessem limitações. Isto é até compreensível para a criança que imagina que o centro da sala da sua casa é o centro do mundo, que o papai tem todo o dinheiro do mundo naquele cartãozinho e que tudo pode ser feito. Isso é compreensível na criança, mas há um problema no adulto. E quando a atribuição de liberdade significa dar-me o que eu quero na hora que eu quero, isso vira uma ilusão de imaturidade e falta de percepção. E é somente diante daquilo que são as limitações naturais de tudo e de todos, reconhecendo-as, experimentando-as como parte da santa obra, frustrações que envolvem a diferença entre a minha expectativa versus aquilo que se apresenta, como formas de tocar o meu coração, como portas de atenção gentil, são caminhos para tocar o coração,
E quando as frustrações são vividas e elas acontecem quase todos os dias ou períodos, uma prática é, ao invés de sair correndo dela, permanecer a presença dela no coração em atenção gentil. E mesmo que venha um pouco de dor, ainda assim, com o passar do tempo, nesse silêncio, isso se matura e traz um discernimento, uma paz. E mais uma vez eu toco um espaço de plenitude, mesmo diante daquilo que eu não recebi como eu gostaria. Mas não há um outro caminho para tocar isso, a não ser através do coração que sente isso como uma porta e um primeiro espaço. O surrender tem a ver com o momento presente, sem buscar nada mais que não esteja aqui. A coragem de sentir o coração, seja qualquer coisa que esteja se apresentando. E essa confiança de que este caminho, comprometer-se a este caminho, não é uma perda de opções, porque Deus não vai errar o caminho que se apresenta para mim. E as dúvidas sobre se é este ou não o caminho são lapsos da minha falta de fé, tão característica dos três mentais. A falta de fé de que o caminho é o caminho. E quando eu me comprometo com este caminho, vou lidando dia a dia com os meus medos, projeções, me aprofundando, eu toco nesse espaço de alegria. Não importa tanto se algumas ações sejam prazerosas e outras não, ainda assim eu posso fazê-las com um grande grau de alegria. Meu coração mantém-se mais verdadeiro. Por isso, no caminho do 7, é necessário que o coração real se apresente. E essa porta vai estar, na maioria das vezes, aberta inicialmente por frustrações, tristezas e dores que são vividas. Depois de um bom tempo vivendo isso sem negações, meu coração começa a tocar também mais diretamente momentos de êxtase, de preenchimento, de alegria. E todas essas coisas passam a habitar conforme o que se apresenta. No livro A Sabedoria do Enneagrama, o Dalai Lama é colocado como um ponto 9, um raio 9. Assim como no meu livro Enneagrama para Líderes. Mas ao longo dos anos, Russ foi, mesmo tendo encontro, maturando e olhando isso de uma nova forma e posicionando o Dalai Lama como um 7. O que faz para mim total ressonância sentir. Eu me lembro, já contei essa história muitas vezes, no ano de 2004 ou 2005, o Dalai Lama veio ao Brasil para algumas conferências. Uma delas no Templo Zulai, próximo a São Paulo, templo budista lindo, que o nosso querido Xamã costuma passear nas tardes do domingo, enquanto a Bianca está em plantões infinitos, trazendo bebês ao mundo.
E eu tive a alegria de uma sorte, ainda na época como engenheiro na Embraer, de receber um convite de imprensa para ir assistir, passar o dia com o Dalai Lama. Somente 300 pessoas no Zulai, antes que ele fosse ao Ibirapuera, passar 2 dias em conferências em parceria com a Unifesp na época, já que há uma parceria firmada entre a Universidade de Dharamsala, onde ele vive, a Unifesp e alguns laboratórios e universidades na Califórnia para as pesquisas da neurociência, da felicidade e da meditação. E eu tive ali, sentei, para um dia inteiro de aula de budismo avançado, porque eram monges, a maioria, em chinês. Se já não fosse absolutamente incompreensível a complexidade desses escritos, em chinês, traduzido para o inglês, obviamente que eu não entendi uma palavra. Ainda assim, eu gostava de ver quando ele saía para ir, dava uma saidinha, às vezes para tomar um café, ou ir no banheiro, sei lá. E eu estava sentado perto, e ele tem as costas meio curvinhas assim, né? E ele vem dando risada assim, fazendo assim. É uma criança de 5 anos de idade, com uma alegria saltitante assim, surreal. De vez em quando ele dá umas gargalhadas bizarras. E de repente, entra num espaço de silêncio que para tudo. E eu acho incrível e lógico, pela minha natureza, tenho uma compreensão disso tudo. Não sei se alguém já assistiu aquele filme dos 7 anos no Tibete. São 2 filmes muito belos que falam sobre a infância do Dalai Lama. 7 anos no Tibete, com Brad Pitt. Tá na Netflix agora, filme antigo. E um outro que já não é tão popular, que se chama Kundum, com K, K-U-N-D-U-M. Inclusive, uma das irmãs do Dalai Lama faz a mãe dele no Kundum. O Kundum conta como ele é escolhido, né, pelos oráculos. E o quanto aparece dessa característica dele de cientista, de querer entender como é que funciona o relógio, como é que estuda não sei o que, como é que faz não sei o que lá. E ao mesmo tempo onde a prática é a da felicidade. O primeiro livro que eu li do Dalai Lama, eu devia ter por volta dos 14 anos. E eu passei dos 14 até o final da faculdade, 22, 21, lendo quase todos os livros dele. Claro que eu não conhecia nada sobre Enneagrama. E depois de anos que eu fui olhar para a minha estante e ver os títulos dos livros, né, que tem a ver com felicidade, silêncio, prática. E como tudo isso pode conviver com bastante alegria. Isso é um pouco do que vem para nós na aprendizagem sobre este ponto. Eu vou colocar uma música e com ela a gente se despede desse raio e abre espaço para um intervalo, fica por aqui, sabendo que a nossa nave está
aterrissando já. E que ao invés de criar um pico de êxtase no dia de hoje, ou de euforia, que eu costumo dizer que é muito bom para as vendas, mas é muito ruim para a tua consciência, pois é preciso recolher de volta para uma entrada na atmosfera de forma segura. Nesse espírito a gente vai se aproximando da nossa reta final e da reentrada na atmosfera, sabendo que este programa irá continuar afetando você por meses, semanas, talvez até alguns anos. E assim nós, com muita reverência, damos com alegria a despedida do nosso raio 7. Uma salva de palmas.